Repitam comigo: o valor de uma família bem estruturada. Quantos querem ter uma família assim bem estruturada? Pode dizer amém? Eu creio que todos nós queremos ter uma família bem estruturada. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 14, versículo 11, e vamos ver aqui o que está escrito em Provérbios 14, versículo 11, quando o autor diz aqui bem assim: a casa dos ímpios será o que, irmãos? Destruída, mas a tenda, ou a família, ou a casa dos justos florescerá. Quantos querem ter sua família aqui florescendo? Pode dizer amém? Então a Bíblia diz que a casa do justo vai florescer. Então, se vai florescer, é porque é uma casa que está muito bem estruturada, porque aquilo que não está estruturado, ao invés de florescer, faz o quê? Desaba, como é o caso da família, da casa do justo. Então, por que falar sobre esse assunto? Eu pergunto para os irmãos: esse é um assunto muito relevante, sim ou não? Sim. Nós precisamos ouvir sobre o assunto de família muito, sempre. Por quê, pastor? Porque o cenário de hoje que nós temos é um cenário totalmente de famílias desestruturadas. Sim ou não? Quantos conhecem aqui uma família desestruturada, ou mais de uma? Ao nosso redor, nós temos famílias completamente o quê? Desestruturadas. Então, não tem como uma família viver bem sendo ela desestruturada. E eu posso falar sobre isso porque eu vim de uma família, a minha raiz de família foi de uma família desestruturada. Então, a minha mãe, casada com o meu pai, os dois tiveram 7 filhos. Aí minha irmã mais velha já faleceu aos 46 anos, mas dos meus 7 irmãos, somente eu, com a minha esposa Sandra, que constituímos uma família, um casamento legal no papel. Somente eu, dos 7 irmãos, conseguimos ter um casamento, e um casamento que permanece aos nossos já 23 anos de casados. As outras pessoas se separaram, ou estão no segundo casamento, ou no terceiro relacionamento, ou quarto relacionamento, e etc e tal, e por aí vai. Todos tiveram desarmonia na vida conjugal. Então, eu venho de uma estrutura familiar desse modo. A minha mãe separou do meu pai, a minha mãe sofreu muito com o meu pai no casamento dela. E meu pai, muito jovem, era um jovem muito já casado, mas atrapalhado, e trouxe muito sofrimento para minha mãe, até um ponto que minha mãe não suportou mais e separou do meu pai, e permaneceu então separada. E ainda hoje a minha mãe, ela não constituiu uma outra família, mas isso, de alguma forma, essa separação da minha mãe trouxe também sequelas para todos os nossos irmãos. Por sua vez, os pais do meu pai também eram uma família desestruturada. O meu avô, ele tinha uma outra família. Ele era casado com a minha avó, morava no povoado lá de Feira Nova e tinha uma outra família na cidade de Feira Nova, com quem teve vários filhos. Então ele tinha 2 famílias, e não era aquela coisa, digamos assim, escondida, era aquela coisa declarada no interior. Então, família o quê? Desestruturada. Então, esse mesmo padrão se repete hoje em muitos e muitos lares. E o pior não é só a questão da família ser desestruturada. O pior do que isso é a forma como muitas pessoas reagem a isso, como muitas pessoas acabam, na verdade, lidando com essa situação de uma maneira muito passiva. Às vezes a pessoa
está com uma situação dentro de casa, com a família se desestruturando, e a pessoa assim, meio que, mas né? Fazer o quê? Vai ser o que Deus quiser, não é? E vai levando a vida familiar de qualquer jeito, e quem pauta uma família desse jeito, tipo assim, a Deus dará, que Deus tome conta da minha família, tipo assim, sem procurar fazer um esforço para restaurar, para ver mudança na família, o fim sempre é a família ruindo e se desestruturando. E o pior é que às vezes a pessoa que vê a família se desestruturando, ela nem pensa no impacto que isso pode causar naqueles que estão o quê? Em volta. Tem adolescentes que, a bem da verdade, que nem querem casar. Fala bem assim, eu casar para viver uma vida dessa, eu não quero casar de jeito nenhum, para sofrer como a minha mãe, eu casar para sofrer, para ter uma vida assim, não quero casar não. Eu já ouvi isso nessa minha vida, aconselhando famílias, pessoas jovens, crianças, filhos de pais solteiros que sofrem, porque não tem ali uma figura de um pai presente, de um marido presente, de uma mãe presente. Muitos lares hoje desestruturados, cujos filhos são criados, ou os netos criados por quem? Pelos avós. Em muitas famílias é essa hoje a estrutura que está sendo montada, e de fato isso é muito danoso, e nós vamos ver hoje, à luz da palavra de Deus, que é possível ter uma família bem estruturada. Quem pode dizer amém? Diga comigo, é possível ter uma família muito bem estruturada. Tem pessoas que até mesmo se acomodam em ter uma família desestruturada, viver no limite, viver em contenda, viver embaixo de briga, e assim, aquela coisa de agressão, e achar que isso é o quê? É normal. E não é normal, esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que a família seja bem estruturada. Então, essa palavra de hoje visa despertar o meu e o seu coração a tal ponto de valorizarmos a estrutura familiar. Tipo assim, se você não tem uma família bem estruturada, no que depender de você, você fazer o esforço máximo, fazer o possível para que a sua família não se desintegre e que todos permaneçam bem estruturado, amém? Ou se de repente você veio ou está em uma formatação de família desestruturada, você fazer o máximo possível para que Deus restaure a sua família ao padrão de estrutura que é o padrão dele, amém? Pastor, mas eu tenho a minha família muito bem estruturada. Então essa palavra vai também alertar o seu coração, para que você possa fazer sempre o esforço possível para manter a sua família muito bem estruturada. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, eu quero ter uma família bem estruturada. Então, se você veio de uma família desestruturada, você vai dizer bem assim, não, esse foi o meu passado, mas eu quero em Deus construir uma família bem estruturada. E eu mesmo, como eu disse para vocês, tendo esse exemplo, entre os meus irmãos, que somos únicos, casados civilmente, legalmente, eu não sei se o meu irmão mais novo é casado no papel, mas se for, ele já está no terceiro relacionamento dele familiar, e a maioria da minha estrutura, dos meus irmãos, todos têm filhos de outros relacionamentos, não o filho ali do seu único relacionamento. Então essa é uma desestrutura familiar, e eu disse, eu não quero isso para a minha vida, e eu então tenho pautado, e já estamos aí há 23 anos de casados, amém? Mais um ano e pouco, completaremos 25 anos, e vamos fazer uma viagem espetacular de 25 anos de casado. Quem pode dizer amém aí? Já estamos planejando a nossa viagem de 25 anos de casado, vai ser algo top, não é? Então,
Isso traz o quê? Essa nossa estrutura traz inspiração para quem? Para os nossos filhos. E eu já ouvi dos meus filhos dizer assim: pai, quando eu casar, eu quero tratar a minha esposa como o Senhor trata a minha mãe. E eu digo para eles sempre que vocês tenham uma esposa à altura do que é a sua mãe para mim. É isso que eu digo para eles. Que vocês não tenham uma esposa, seja abaixo daquilo que a sua mãe é para mim. Então nós vamos aprender hoje, tendo 3 exemplos de estrutura familiar. Nós vamos ver 3. Nós vamos ver uma família que vinha bem, mas de repente se desestruturou. Vamos ver um segundo exemplo de família que veio de uma outra estrutura totalmente desarrumada e foi em Deus restaurada, e um outro exemplo de família que veio estruturada e se manteve bem estruturada. Quantos querem receber essa palavra? Pode dizer amém? Vamos então falar hoje sobre a primeira família, que é sobre Ló. Eu quero falar hoje sobre Ló. Como não vai dar tempo para a gente ler todo o texto e examinar cada ponto, eu vou apenas citando para vocês os pontos relevantes da trajetória de Ló, que teve a sua família, uma família que foi desestruturada. Nós encontramos isso lá em Gênesis capítulo 19, toda a história, a narrativa de Ló. Mas vamos entender uma coisa, como eu disse, Ló foi aquele homem que ele era sobrinho de quem? Quem lembra? Sobrinho de quem? De Abraão. Os pais de Ló morreram muito cedo, e Ló então foi criado pelo seu tio Abraão. Abraão então cria Ló. Deus dá aquela palavra dizendo para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para outro lugar. E algumas pessoas dizem assim: Abraão não deveria levar Ló com ele. Eu não acredito nisso, porque Ló era órfão, e claro, Abraão como tio tinha, digamos assim, que a responsabilidade de cuidar dele. E enquanto Ló esteve debaixo da tutela, da cobertura de Abraão, Deus fez o quê? O abençoou. Deus abençoou Ló de tal maneira que chegou o momento em que o Ló estava tão abençoado, tanto quanto Abraão, que houve um conflito não entre eles, mas entre os pastores que tomavam conta dos rebanhos. Então os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, porque eles estavam levando os animais para poder pastar, e era muito animal e o pasto era pouco, então estava sempre em contenda: está comendo meu pasto, está não sei o que lá, e aquela briga toda entre os pastores, até que Ló disse bem assim: olha, meu tio Abraão, não dá para a gente caminhar junto, eu vou me separar do Senhor, porque estamos em conflito. Diga comigo: decisão errada. Decisão errada. E às vezes a coisa na família começa a se desestruturar quando a gente começa a se separar dos bons relacionamentos que Deus traz para a nossa vida, das boas influências que Deus coloca em nossa vida. E às vezes isso acontece até por causa de dinheiro, do trabalho. Começa a ganhar dinheiro, começa a prosperar, o negócio começa a dar certo, aí começa a ter agora outras amizades, e vai se distanciando daquilo que é bom, daquilo que lhe agrega, e daqui a pouco o coração está o quê? Totalmente afastado. E isso aconteceu com quem? Com Ló. Ló então ele se separa de Abraão, ele vai viver em outra região, mais próximo da onde, quem sabe dizer? Próximo de Sodoma e Gomorra. Então Ló começa agora a montar as suas tendas próximo de Sodoma e Gomorra, e quanto mais perto ele vai chegando, mais o seu negócio vai se expandindo, ele vai ganhando dinheiro, ele vai enriquecendo, vai prosperando, mas ele não percebe que ele está sendo levado
para uma outra cidade, para um outro lugar, aonde tem uma cultura diferente, um padrão de vida diferente, aonde os valores são o quê? Diferentes. E Ló então se estabelece em Sodoma. A Bíblia diz que mais à frente há uma guerra entre os reis de Sodoma com outros reis. E Ló é levado cativo nessa guerra, junto com a sua família. Abraão, ao tomar conhecimento dessa guerra e que o seu sobrinho foi levado cativo, o que Abraão faz? Abraão vai no encalço desses reis, entra em guerra com eles, vence os adversários e resgata quem? Ló. Aí o que é que Ló deveria fazer? Rapaz, eu errei, eu quase perco a minha vida, eu não vou mais sair debaixo da cobertura de quem? Do meu tio Abraão. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele permaneceu morando aonde? Em Sodoma. E lá ele se estabelece. E lá ele se torna um negociante. Mas o padrão moral daquela cidade, das duas cidades, era um padrão totalmente o quê? Corrompido. Eles não tinham Deus, não conheciam Deus e viviam achando que o seu padrão de vida era o quê? Correto. Mas Ló estava lá, sabendo que esse padrão não era um padrão correto. Porque a Bíblia diz que Ló, ele até mesmo sofria com as coisas que diz a Bíblia assim, que ele via e aquilo que ele ouvia. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 9, a Bíblia diz que Ló, ele sofria, ele se afligia com o comportamento mundano daquelas pessoas. Agora, sofrer é uma coisa, agir é outra. E o que era que Ló fazia? Ló sofria, mas não agia, tipo assim, rapaz, esse padrão aqui é tão ruim, eu não quero que as minhas filhas se estabeleçam, nem casem aqui, eu não quero mais viver aqui, eu vou sair desse lugar. Não, ele não achava bom, mas também não saía de lá. E hoje muitas pessoas agem assim. Sabe que algumas amizades, que algumas coisas não são boas, nem para você, nem para a sua família, mas não corta o quê? O vínculo. Não percebe que isso pode trazer ruína para onde? Para a sua família. Permite, vai deixando. E Ló foi deixando. A tal ponto que a Bíblia diz que o Senhor então decide destruir Sodoma e Gomorra por causa de quê? Do seu pecado, da sua iniquidade. E a Bíblia diz então que Deus envia 2 anjos. E quando os anjos chegam lá, aonde estava Ló, quem lembra? Ló estava onde? Sentado na porta da cidade. Porque esse era o lugar onde ficavam os comerciantes. Eles não ficavam no centro, não tinham centro na cidade econômico. Essas pessoas ficavam na porta, podendo negociar ali com os viajantes, trocar mercadoria, fazer negócio, fazer uma abordagem logo de primeiro. E assim fazia Ló. Então os anjos chegam lá, mas eles não estavam, entre aspas, com o corpo celestial. Eles tinham assumido o corpo o quê? Humano. Tanto que Ló olha para eles e não vê como anjo. Assim, tá bom, então vamos para minha casa, passe a noite aqui. E os anjos vão para a casa de quem? De Ló. E o que é que Ló faz lá? Prepara o quê? Uma refeição. Então, como ele preparou uma refeição, ele não os via como o quê? Como anjos, enviados por quem? Por Deus. E os anjos entram na casa de Ló. Quando os anjos estão lá na casa de Ló, comendo, naquela refeição, naquele momento, o que acontece? Quem lembra? Os homens daquela cidade e os jovens e as mulheres batem a porta. E dizem bem assim, Ló abre a porta, o que é que vocês querem?
E ele diz bem assim: nós queremos que você traga esses homens para fora, que nós vimos entrar em sua casa, porque nós queremos, olha o que eles disseram, ter relações com ele. Queremos ter relações. Que relação era? Uma relação o quê? Homossexual. Uma relação pervertida, em grupo, algo sujo. E Ló já sabia, Ló tanto sabia, que ele disse assim: não façam isso, não façam isso, de jeito nenhum não façam isso. Eles estão debaixo da minha responsabilidade, eles estão na minha casa. Olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu posso ceder para vocês, para que vocês então tenham relações com elas. Era certo isso, irmãos? Olha o preço que ele estava pagando por estar no lugar errado. E aí os homens disseram: você chegou aqui um dia desse e agora quer ser juiz sobre nós? E fizeram o quê? E empurraram a porta para tirar os homens à marra da casa de Ló e ter relações com eles. Mas quando eles entraram, os anjos feriram aqueles homens de cegueira. Eles ficaram cegos. E não conseguia ver os homens que estavam na casa de Ló. Procuraram, tudo cego, não via nada e saíram. Quando sai, Ló fecha a porta. Uma pessoa de bom senso faria o que numa hora dessa? Depois de uma situação dessa? Diga aí, irmãos. Dizia: rapaz, o negócio aqui não está bom não, vamos arpar agora de noite mesmo, vamos dar o fora. Porque essa cidade é terrível. Eu ia perder as minhas filhas, poderia acontecer aqui uma tragédia, eu não quero ficar aqui mais nem um instante. Não. Ló não disse nada. Os anjos então disseram bem assim: olha, nós estamos aqui em missão, porque o Senhor nos enviou para cá para destruir essa cidade, mas antes para resgatar você. Você tem mais alguém em sua casa? Filhos, tem mais alguém, algum parente? E ele diz: tenho as minhas filhas, tem a minha mulher e também tem os noivos das minhas filhas. Ele disse bem assim: então você pode chamar para a gente sair, porque o Senhor vai destruir essas cidades. E Ló então vai à procura dos genros, dos que seriam os seus futuros genros, aliás. E isso mostra, eu acredito que quando os homens tentaram invadir a casa de Ló, as filhas de Ló não estavam lá. Ele pensava que elas estivessem, mas elas não estavam lá. Porque os anjos perguntaram assim: você tem mais alguém? Porque se as filhas tivessem, ele dizia assim: além das suas filhas, você e sua esposa, tem mais alguém em sua casa? Então elas não estavam lá. E Ló pensava que elas estivessem lá. E muitas vezes os pais estão assim. Não estão atentando com o que está acontecendo com os filhos. Não estão atentando o que eles estão vendo na internet, o que eles estão mexendo no celular. Não estão atentos no que eles estão fazendo. E nós já tivemos recentemente que orientar aqui uma família, porque uma garotinha estava acessando no celular dela vídeo já de conteúdo adulto, de pornografia. E uma outra amiguinha mexeu no celular dela, e ao mexer no celular, começou a acessar, e ela estava vendo vídeos de sexo com a coleguinha, perdendo completamente o quê? A inocência. E os pais achando que a filhinha estava simplesmente o quê? Vendo Pepa, bonequinho. E assim acontece com muitos pais que não sabem o que é que os filhos estão vendo na Netflix, não sabem o que os filhos estão vendo na internet, no YouTube, não sabem com quem eles estão conversando.
Ah, pastor, mas eu confio, ele é de Jesus. Irmãos, meus 2 filhos criados na igreja, mas na adolescência, os 2 experimentaram bebida. Os 2 se envolveram com amigos ruins. E para a gente estava na casa da avó, numa boa, mas na casa da avó, no condomínio, as amizades arrastando para o mundo. E graças a Deus que todos sempre foram bem instruídos, foram sinceros, abriram o coração, se arrependeram e o mundo não arrastou os 2 para o pecado. Mas hoje, a destruição, a desestrutura está entrando na família de uma maneira o quê? Silenciosa. Para Ló estava o quê, irmãos? Tudo bem. E eu perguntava, tudo bem? Enquanto Ló estava negociando na porta da cidade, a sua família estava sendo sodomizada. Estava sendo afetada pelo comportamento sujo daquele lugar. E então Ló vai falar com os seus futuros genros. E quando ele vai falar com os genros, olha, o Senhor vai destruir essa cidade, vocês têm que ir embora daqui. Ele nem disse bem assim, vocês têm que vir com a gente, para a gente poder sair junto. Deus vai destruir essa cidade, vamos para a minha casa. Não, ele falou assim, vocês têm que sair. Então assim, mais uma coisa errada que ele fez. E aí então, sabe qual foi a resposta que os futuros genros disseram para Ló? Você pode conferir depois em Gênesis 19. Sabe assim, você está de brincadeira, você está brincando. Sabe o que era isso? Isso mostra que Ló não tinha o respeito dos seus futuros genros. Eles não viam Ló como um homem de Deus, já estava vendo ele como alguém daquela cidade, que estava brincando daquele mesmo jeito. E às vezes, é isso que acontece, quando você pensa que o seu comportamento não influencia os seus filhos. E quando você menos espera, você pode perder a autoridade com eles. Os meus filhos erraram, se envolveram com a bebida, mas eles nunca viram bebida na minha casa. Eles nunca viram na geladeira bebida, eles nunca viram os seus pais bebendo, nunca. Ah, eu estou aqui no lugar, só a gente, vou tomar uma cervejinha que ninguém vai ver. E os filhos crescendo com esse comportamento. E amanhã, se está bebendo, que autoridade eu vou ter para falar com eles? Nenhuma. O que eu vou falar para a minha família, se eu ando no mesmo caminho, eu não vou ter o quê? Autoridade nenhuma. E Ló não tinha o respeito deles. Eles disseram, não, você está brincando. Ló volta para casa. Uma pessoa de bom senso nem esperaria amanhecer o dia. Ia dizer bem assim, vamos sair daqui, vamos vazar hoje de noite. Mas ele disse, não, ao amanhecer, amanhece o dia. Os anjos então falam para Ló, vamos ter que sair, porque Deus vai destruir esse lugar. E só não destruiu ainda porque nós estamos aqui. E o que é que Ló faz, irmãos? Acho que ele deu no pé, saiu rapidamente? Não. Sabe o que ele fez? Ele relutou. Não, mas vai ter que sair mesmo, mas é isso mesmo. Talvez ele pensou, e meus negócios, como é que vai ser? Não, mas a Bíblia diz que os anjos tiveram que tirar Ló a força daquela cidade. E eu pergunto, como é que você está lidando com a sua família? Com aquilo que você já sabe que é errado? Você já está de fato cortando mesmo? Assim, olha, eu não quero que você tenha relacionamento, amizade com essa pessoa não. Essa pessoa não vai ser bom para você não. Ou você está ainda, mas quem sabe, né? Não. Preste atenção na sua família. Preste atenção nas amizades, na carência, nos relacionamentos. Dormir na casa da amiguinha, dormir na casa do amiguinho, passar a noite fora, querido, abra os olhos. Você, mãe, abra os olhos. Amém? Então Ló saiu na marra. E quando os anjos tiram Ló com a sua mulher e as duas filhas,
ele diz bem assim: olha, vamos então subir para essas montanhas, porque o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele diz: não, não vamos para lá, não, nós vamos para uma outra cidade. Ou seja, não seguindo a instrução que Deus tinha. Deus querendo poupar ele de um outro dano, mas ele seguindo a sua própria cabeça. E o anjo falou: tudo bem, então vai para lá. Agora olha, quando Deus começar a destruir essa cidade, não olhe o quê? Para trás. Ele nem disse bem assim: se olhar para trás, vai virar uma estátua de sal. Ele nem ameaçou, disse apenas: não olhe para trás. Às vezes, Deus nos dá uma instrução e você só tem que obedecer. Acabou, ele não vai dizer muita coisa não. E aí quando as cidades começam a ser destruídas, o que é que faz a mulher de Ló? Ela olha para trás e se transforma em quê? Em uma estátua de sal. Bom, eu não sei como é que Ló sabe que ela se transformou em uma estátua, porque ela olhou e se transformou, mas se ele também olhasse, poderia também, né? Se transformar também. Então eu não sei como é que ele se ele pegou na mão dela e a mão de repente petrificou. Só sei que ela se transformou em uma estátua de sal. Agora vem o pior. Eles vão para aquela cidade. Passado alguns dias, Ló pensa: bom, não quero ficar aqui não, porque senão os homens poderão nos matar. Fazemos o seguinte: vamos para as montanhas. Ele poderia pensar bem assim: quer saber de uma coisa? Desde quando eu saí da tutela de meu tio Abraão, os negócios só deu ruim para mim, espiritualmente. Eu vou voltar e vou morar perto do meu tio Abraão, para ter uma influência boa, para que vocês, minhas filhas, possam casar com alguém da nossa parentela. Amém? Ele não pensou nisso. Ele vai para as montanhas. E passado alguns dias na montanha, a filha mais velha chega para a mais nova e diz bem assim: estamos aqui sozinha. De repente nosso pai morre e não vai deixar descendência. Vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai, dar muito vinho para ele, e depois que ele tiver bebido, eu vou ter relações com ele. Eu vou engravidar e deixar uma descendência. E amanhã você faz. Eu pergunto: e elas aprenderam isso aonde? Não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha TV Globo, não tinha novela, não tinha malhação, não tinha nada disso. Quem ensinou isso para elas, que funcionava assim? Será que elas eram tão inocentes quanto o pai pensava que elas eram? Não era. O pai não sabia daquilo que estava no coração delas. E a mais velha então deita com o seu pai e comete o incesto. No outro dia a mais nova faz a mesma coisa. E as duas engravidam do próprio pai, gerando uma descendência fora do plano de quem? De Deus. Era para ser assim? Não era. Essa família tinha tudo para permanecer bem estruturada, mas desmoronou, ruiu, porque se distanciou da bênção que estava sobre quem? Sobre Abraão. Você não vê em nenhuma passagem, em nenhum momento, Ló fazendo o quê? Uma célula, uma reunião familiar, fazendo um culto a Deus, adorando, fazendo um sacrifício a Deus. Não há nenhum registro. E depois desse incesto, encerra-se a história de quem? De Ló. Pastor, será que isso é verdade? É, porque Jesus depois fala sobre Ló. Ele valida essa passagem, dizendo assim: olha, vocês lembram da mulher de Ló? Então assim, tudo que aconteceu é verídico, porque Jesus valida essa história. E isso, irmãos, nos ensina para termos cuidado, para não permitirmos que a nossa família vá se desmoronando. Amém? Você que é pai,
tem que ser mais incisivo com os seus filhos, em trazê-los para a igreja, em insistir para que eles estejam na igreja, para que eles lhe acompanhem, para que eles leiam a Bíblia, para que você possa orar junto com eles, orar junto como família, ler junto a Bíblia. Que ótimo, irmãos, que nós não temos agora atividades na semana, que não tem faculdade, que não tem correria, a semana toda é livre, e você pode à noite separar um tempo para junto em família, preservar os valores que são importantes para a família. Diga comigo, eu vou fazer isso. Agora nós entramos na segunda personagem, que é Raabe. Quando eu falo a palavra Raabe, de que você lembra? Raabe o quê? A prostituta. Então Raabe ficou conhecida como a prostituta. Mas a história de Raabe não acaba com Raabe como uma prostituta. A Bíblia, quando encerra a história de Raabe, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, mostrando que Raabe está na galeria da fé, como uma mulher de fé. Amém? Mas o início da vida de Raabe foi o início assim mesmo. Você pode ler em Josué capítulo 2, você vai ver a história de Raabe. E ali é uma história de uma mulher que de fato se perde, entra no caminho da prostituição. Mas porque ela entrou no caminho da prostituição? Ela não era uma garota que foi criada na rua, que não tinha pai, que não tinha mãe, e que foi largada, e que por isso foi explorada. Não, ela entrou nesse caminho porque ela foi vendo o caminho fácil, aquilo que era mais fácil para ela ter a sua liberdade, para ter aquilo que ela queria, e ela mesma foi quem se distanciou da sua família e trilhou o caminho da prostituição. E ela então seguiu por esse caminho. Uma mulher que aparentemente não tinha esperança nenhuma de mudança. Uma mulher que não tinha nenhum indício de transformação nenhuma. Mas, um dia, diga comigo, um dia, essa mulher teve a oportunidade de mudar. Bom, Josué envia 2 espias para espiar a cidade de Jericó, porque Deus havia dito que entregaria aquela primeira cidade, depois que atravessar o Jordão, entregaria para eles. E agora então vai 2 espias, e quando eles entram em Jericó, começa um comentário de que eles foram descobertos, e eles então vão para a casa de quem? De Raabe. Raabe é a prostituta, e quando eles estão lá, a notícia chega para quem? Para o rei. Então isso mostra que Raabe era uma prostituta de luxo. Era aquela prostituta que se prostituía com os homens da corte, com aqueles mais influentes, porque o rei mantinha também alguém sempre com os olhos na casa de quem? De Raabe, porque tão logo os homens entraram lá, a notícia chegou para o rei. E o rei então manda que alguém vá lá, os seus soldados vão saber desses espias que estão na casa de Raabe. Raabe, quando vê os homens batendo em sua porta, ela esconde os espias. E os homens batem lá, procuram, e Raabe diz: senhora, eles não estão aqui não. Não, eles já passaram aqui, mas já faz tempo, já viajaram, já estão a caminho adentro, podem ir embora. E os homens então, os guardas vão embora, os espias descem e dizem: Raabe, nós somos devedores de você, porque você nos poupou de sermos mortos, de estragar a nossa missão. O que nós podemos fazer por você? Ela diz bem assim: olha, nós já estamos sabendo que o Deus de vocês vai destruir a nossa cidade, e todos aqui estão em pânico. Eu quero pedir a vocês uma coisa: poupe a minha família, poupe a minha vida, poupe a vida dos meus pais, dos meus irmãos e dos meus parentes. Em uma única oportunidade. Vocês lembram que Ló não reconheceu os anjos? Raabe agora vê 2 homens, mas vê neles como se fossem o quê? Anjos, enviados por Deus. Eles dizem bem assim: tudo bem, nós pouparemos você
os seus pais, os seus irmãos e os seus parentes, desde que, quando o Senhor entregar essa cidade, eles estejam todos dentro da sua casa. Nós vamos colocar esse fio de escarlate e vermelho na porta da sua casa, e a sua casa vai ser poupada. Mas se todos estiverem dentro dela. Agora Raabe tinha o que, irmãos? Diga comigo, Raabe tinha uma missão. Qual era a missão? Colocar a sua família dentro de casa. Missão fácil ou difícil? Difícil. Por que difícil? Porque a casa de Raabe era um prostíbulo. E aquela família que sofria a vergonha, você imagine quando os irmãos de Raabe passavam pela rua, qual era o comentário? Ali vai os irmãos de quê? Da prostituta. Quando o pai dela ia comprar alguma coisa, qual era o comentário? Esse é o pai da prostituta. Essa é a mãe de quem? Da prostituta. Então Raabe era aquela pessoa que trazia vergonha para a família. E ela agora tinha uma missão, colocar a família dentro de casa. Fazer com que eles acreditassem, confiassem nela, de que ela de fato estava falando o que, irmãos? A verdade. E Raabe então vai, convence pai, mãe e os seus irmãos, coloca eles dentro de casa e agora começa uma espera que ela não sabia quanto tempo ia durar. Eles não disseram com quanto tempo voltaria, mas a questão é que eles tinham que estar lá dentro da casa dela no dia em que eles invadissem Jericó. Não foram dias fáceis. Talvez houve desgaste. Talvez alguém se levantou e disse assim: Raabe, você está mentindo, cadê essa destruição? Cadê que ninguém vai aparecer? Talvez houve conflito ali, mas ela permaneceu decidida a restaurar a sua família. E muitas vezes, irmãos, nós queremos que a nossa família seja restaurada e não fazemos muito esforço por isso. Apenas, não, Deus vai fazer a obra, mas nós mesmos não estamos buscando em Deus a transformação na nossa própria vida. Queremos que os outros sejam transformados, mas nós não estamos buscando a nossa própria transformação. Então Raabe, ela consegue manter a sua família dentro de casa. Chega o dia em que o Senhor entrega Jericó, e é interessante porque a Bíblia diz que aquela muralha fez o que, irmãos? A muralha ruiu. Mas a casa de Raabe, que permanecia na muralha, não desabou. Por que não desabou? Porque ela estava debaixo da promessa daqueles homens. Agora essa família estava debaixo de uma estrutura celestial mais forte do que aquela rocha, do que aquelas pedras que constituíam o muro de Jericó. E então os homens invadem Jericó, destrói tudo, mata tudo, incendeiam aquela cidade, mas Raabe, junto com o seu pai, sua mãe, seus irmãos e os seus parentes, todos são poupados. Quantos podem dizer amém? Mas a história não termina aqui. Diga: Deus, quando restaura, Ele faz a obra por completo. Agora Raabe vai para o acampamento israelita. Ela é recebida com a sua família. Todos apresentam ela como aquela mulher que protegeu os espias. Entre os israelitas há um homem chamado Salmão. Olha para Raabe e diz: que linda, que mulher linda. Mas ela era a prostituta, sem nenhuma esperança. Mas decidiu mudar. Talvez ela nem esperasse mais casar. E agora Salmão olha para ela e fala bem assim: que mulher linda, Raabe, eu quero casar com você. Eles começam a trocar o WhatsApp. Começa ali uma troca de mensagem.
Mensagem vai, mensagem vem, e vai se afeiçoando. Salmão casa com Raabe, dando para ela agora um nome, um sobrenome, uma dignidade familiar. E aí os dois fazem aquele negócio. Raabe engravida. Dessa gravidez nasce um garoto, um homem, que bênção. Dá o nome de quem? Do marido de Ruth. Não, Obed não. Boaz. Nasce um garoto, bota o nome de Boaz. Boaz cresce. Aí casa com uma outra mulher que vem também agora de um processo de reestrutura. Com quem? Com Ruth. Que havia ficado o quê? Viúva. Que ao contrário da outra, que também ficou viúva, ela decide seguir a sua sogra Noemi, voltar para servir o Deus de Noemi, e sem nem imaginar no que Deus estava planejando para ela, essa mulher agora viúva também se casa com esse homem que agora é o filho de Raabe e é um homem inclusive muito rico. Casa com ele. Aí Boaz, casado com Ruth, e Ruth engravida, nasce outro garoto, com o nome agora, bota o nome de Obed. Obed cresce, e todos sabem que ali está Obed, filho de Boaz, neto de quem? De Raabe. Agora Obed também casa, e do casamento de Obed, a mulher de Obed engravida, e nasce quem? Jessé. Jessé cresce, se torna um rapaz, casa, e Jessé diz para todo mundo: eu sou filho de Obed, o meu avô é Boaz, e a minha bisavó é Raabe, uma mulher que era prostituta, que era de Jericó, mas que Deus tem mudado toda a sua descendência. E aí Jessé casa, tem vários filhos, dentre eles Davi. Agora nasce Davi, que é o tataraneto de Raabe. E em Mateus, quando é escrito a genealogia de todos esses homens, aí diz bem assim, conta de Boaz, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, aí diz, do qual nasceu Jesus, o Cristo. De uma mulher que estava com um futuro totalmente perdido, Deus dá para ela uma posição de dignidade em uma nação que ela não fazia parte. Mas Deus dá uma história para ela, e Deus pode fazer o mesmo por você, dar por você uma história gloriosa, para restaurar a sua vida. Então, se você errou até aqui, se você tem tido caminhos errados, você pode mudar, confiar nos caminhos e nos planos de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Fique debaixo da estrutura que Deus colocou você. Não se entregue para qualquer homem, procure casar, fazer a coisa certa, casar com um homem de Deus, casar com uma mulher de Deus, casar com alguém temente a Deus. Pastor, está difícil, não aparecer ninguém, fazer o quê, né? Não, não é assim não. Continue então esperando, buscando, conhecendo. Seja cauteloso, seja uma pessoa zelosa, criteriosa. Não vá
porque isso pode comprometer o seu futuro. Depois de Jesus, casamento é a decisão mais relevante na sua vida. Nós temos instruído os nossos filhos, são 2 rapazes, mas instruímos: espere em Deus, confie em Deus, conheça, faça amizade, mas veja os valores. Tem que ser uma mulher de Deus, tem que ser uma garota que sirva a Deus, que seja uma boa filha. Amém? E por último, nós temos Josué. Josué que serviu tão bem Moisés, mas que o fato dele servir a Moisés não comprometeu a sua família. Ele soube muito bem equilibrar entre o seu trabalho, aquilo que ele fazia, e manteve a sua família. Ele serviu Moisés por 40 anos e até viu Moisés errando em termos de estrutura familiar. E eu creio que ele disse: eu quero ter com você, Moisés, muita coisa boa, eu quero carregar de você, mas eu não quero carregar de você esse exemplo negativo em termos de família, eu não quero. E Josué, então, ele tem uma boa família, ele se torna o líder, sucessor de Moisés, que inclusive vai até mais longe do que Moisés. E a Bíblia diz em Josué, no capítulo 24, que Josué, enquanto ele estava na sua liderança, em toda aquela geração que foi da sua época, todos serviram a Deus com muito zelo e amor, inclusive a sua família, porque ele disse bem: senhoras, quem quiser que sirva a outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu vou pautar a minha família, a minha casa, pelos valores corretos. Eu vou dirigir a minha família debaixo de uma estrutura espiritual saudável. Ele diz: senhora, quem quiser que sirva a outros deuses, eu vou seguir o Senhor, eu vou seguir a sua palavra, eu vou praticar a sua palavra. E esse é o caminho para nós, irmãos. Custe o quanto custar, mas não abra mão dos valores da palavra de Deus, porque aquilo que você está construindo, você está afetando aqueles que estão em sua volta. Eles estão se inspirando em você. Se você for uma referência ruim, eles podem decidir: eu não quero ter uma vida como os meus pais tiveram, eu não quero. Ou você pode dizer assim: não, eu quero construir a minha família, que eu seja uma inspiração. Você pode até ter errado, mas um dia você decidiu mudar, como Raabe decidiu mudar de vida e teve uma história excepcional. Diga comigo: eu quero ter uma linda estrutura familiar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.